A crise na Venezuela alcançou o seu patamar mais alto, pelo menos por enquanto. Você ficou sabendo que Juan Guaidó, um dos líderes da oposição ao governo Nicolás Maduro, se autoproclamou presidente da Venezuela. E por mais que algumas pessoas tenham alardeado aqui no YouTube, também nos principais veículos de comunicação, de que agora o governo Maduro acabou, de que tchau Maduro, entre outras coisas, que agora um novo recomeço para a Venezuela, as coisas lá não são tão simples quanto essas pessoas estão dizendo. Na verdade, elas são bem complexas. E o objetivo desse vídeo é mostrar para você um pouquinho dessa complexidade que é essa situação da Venezuela e principalmente mostrar como que deveria ser a ação do Brasil, pelo menos na minha opinião. E para nós falarmos sobre a situação da Venezuela, nós temos que partir do seguinte pressuposto, de que, pelo menos para você entender o meu raciocínio, Nicolás Maduro precisa sair imediatamente do governo da Venezuela. Ele é um atraso, tanto econômico quanto social, para aqueles cidadãos. Então eu aprovo a saída de Maduro. Porém, nós temos que levar em consideração que Maduro ele é o presidente eleito. As eleições elas foram fraudulentas, sim. E essas fraudes nas eleições caracterizam um governo ilegítimo. Sim, as eleições são fraudadas desde lá do período de Hugo Chávez. Sim, entretanto, por ter sido eleito, Nicolás Maduro ele tem o direito de ocupar o cargo da presidência da República. De presidente da República. Perceba como que essa situação ela é complexa, porque ele é ilegítimo, mas ele tem o direito. E por ter o direito de ser o presidente, ninguém pode chegar e se autoproclamar presidente. Não é assim que as coisas funcionam, porque isso é um golpe. E por ser um golpe, Maduro ele pode muito bem repreender esse golpe. E aí nós temos um problema. Nós temos uma população praticamente dividida. Porque não adianta Juan Guaidó se autoproclamar o líder da Venezuela, se autoproclamar, pelo menos interinamente, o presidente da Venezuela e ter um apoio de parte da população, sendo que a alta cúpula do exército ainda apoia Nicolás Maduro. Então nós temos dentro do mesmo país dois governos, duas pessoas que estão brigando pelo poder. E essa situação dificilmente acaba bem. Então, de um lado, nós temos o presidente A com a população e do outro, o presidente B com o exército. Então, isso tende a haver um choque que os resultados podem ser catastróficos e muito desastrosos para a população venezuelana. Nós podemos ter aí um eventual banho de sangue. E para você ter ideia de como esse assunto é complexo, o Brasil, logo que houve essa declaração de Juan Guaidó de que ele seria de que ele agora é o presidente da Venezuela, o Donald Trump prontamente se colocou à disposição ou disse que é a favor disso, que apoia a medida de Juan Guaidó, que reconhece Juan Guaidó como sendo o presidente venezuelano, e o Brasil logo atrás seguiu a posição de Donald Trump e reconhece agora Guaidó como sendo o presidente da Venezuela. Entretanto, para o Brasil isso não é tão simples assim, porque o estado de Roraima ele depende de praticamente toda a sua energia vinda da Venezuela, porque Roraima ela não é interligada com o restante do país para receber a energia vinda do Brasil. Então, Roraima tem que importar energia da Venezuela. E agora os habitantes do estado estão com muito medo de Maduro fazer sanções com relação à energia elétrica para o estado. Então, mesmo que Bolsonaro tenha sido bastante elogiado por alguns líderes, essa situação para o Brasil pode ter um aspecto negativo, principalmente para os moradores do estado de Roraima. E aí, mesmo que exista essa pressão internacional de países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre outros países não reconhecem o governo de Juan Guaidó, podemos dizer assim, a presidência de Juan Guaidó, e apoiam Nicolás Maduro. China, por exemplo, e a Rússia. Rússia e China não reconheceram Juan Guaidó e apoiam Nicolás Maduro, porque eles ambos fizeram investimentos na Venezuela e esperam ter retorno. Então eles querem ter um retorno do governo Chávez e do governo Maduro, perdão. E a China é o segundo principal parceiro comercial da Venezuela. O primeiro é os Estados Unidos. O link está aqui na descrição. China é o segundo maior exportador e o segundo maior importador de produtos para Venezuela. Quem falou muito bem, com bastante propriedade sobre esse assunto, foi o Joel, lá da Rádio Jovem Pan. Ele fez um vídeo para o Facebook dele, ele deu mais detalhes, deu uma descrição muito maior, muito mais detalhada do que a minha, sobre o caso da Venezuela. Vou deixar aqui o link na descrição para que você possa ver o vídeo do Joel. Veja, e é muito interessante, porque agora eu gostaria de mencionar como que deveria ser a posição do Brasil. Ao meu ver, mesmo que Bolsonaro tenha sido bastante elogiado pela sua posição com relação à Venezuela, o Brasil deveria ir além de simplesmente reconhecer Juan Guaidó como sendo o presidente da Venezuela.
Porque o Brasil ele adotou uma postura muito reativa com a posição dos Estados Unidos. Donald Trump e os Estados Unidos reconheceram Juan Guaidó e logo em seguida o Brasil reconheceu. Mas o Brasil precisa ir além disso. O general Mourão disse em entrevista que está aqui na descrição, ele falou que a Venezuela irá melhorar, a situação na Venezuela irá melhorar com a saída de Maduro. Só que o Brasil tem que ir além, porque aqui é o nosso território. A América Latina, principalmente a América do Sul, é um território geopolítico que pertence ao Brasil. Aqui é a nossa zona de influência. Então nós deveríamos ter uma postura mais proativa, mais de protagonismo para lidar com essa situação. Nós deveríamos, na hora que os Estados Unidos chegou, nós deveríamos falar assim, não, tudo bem, nós vamos apoiar essa decisão do Juan Guaidó, mas nós vamos mediar, nós vamos intermediar, negociar essa situação para evitar um banho de sangue. Então, logo que houve essa notícia, esse anúncio do Juan Guaidó, lá de Davos, Bolsonaro já tinha que ter mandado de volta Ernesto Araújo imediatamente para o Brasil para intermediar, para negociar entre os dois lados, entre Maduro, os militares, e Juan Guaidó e a população, para evitar um banho de sangue. O Brasil deveria negociar a saída de Chávez da Venezuela, negociar os acordos para evitar um banho de sangue, para evitar uma guerra civil, para evitar um confronto entre esses dois grupos. E o Brasil deveria prover esse espaço para que Nicolás Maduro saísse da Venezuela. Você está dizendo que o Maduro precisava, o Brasil precisaria receber Nicolás Maduro? Não, muito pelo contrário, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Brasil deveria dar as condições necessárias para que Maduro saísse da Venezuela e fosse para qualquer outro país, mas não para ficar aqui. Mas o Brasil, como está na Venezuela, como está na América do Sul, é o vizinho da Venezuela e aqui é uma área de influência brasileira, nós deveríamos tomar as rédeas dessa situação e, principalmente, mostrarmos protagonismo geopolítico. Mostrar para o mundo, olha, fiquem tranquilos, os Estados Unidos têm os seus interesses, China tem os seus interesses, a Venezuela tem, a Rússia tem, mas nós iremos mediar todos esses interesses e encontraremos uma solução pacífica, sem conflito, para que Maduro saia do poder, sem que seja morto, sem que haja conflito, e ele possa ir para um lugar seguro, para que a paz volte para a Venezuela, para que o país consiga voltar a caminhar de modo próspero. Esse deveria ser o caminho brasileiro. Essa deveria ser a ação brasileira. E se você falar assim, mas você acha que é fácil negociar com ditadores? Eu vou dizer para você que sim, é muito possível. E eu vou mostrar para você como isso é possível, contando para você um pouco de história. Tem um país lá na Ásia chamado Camboja. O Camboja, lá dos anos 70, ele foi dominado por um grupo comunista chamado Khmer Vermelho. E o nome é Khmer Vermelho porque por ser parte de um grupo comunista, mas também por ser um grupo genocida. O Khmer Vermelho matou aproximadamente 20% da população do Camboja e vários cambodjanos se exilaram, foram para outros países. Lá por volta do final dos anos 80, início dos anos 90, muitos cambodjanos começaram a retornar para o seu país. E quem fez essa mediação com o Khmer Vermelho para que esses cambodjanos voltassem para o Camboja foi a ONU, e o representante da ONU que negociou diretamente com o Khmer Vermelho foi Sérgio Vieira de Mello. Eu já falei do Sérgio Vieira de Mello aqui outras vezes. Ele foi um diplomata, um excelente diplomata que seria futuramente que substituiria Kofi Annan como sendo o secretário-geral da ONU, mas ele acabou falecendo em um atentado terrorista em Bagdá. Então Sérgio Vieira de Mello foi até o Khmer Vermelho, foi a única pessoa da ONU que negociou diretamente com o Khmer Vermelho, ele negociou com os líderes do Khmer Vermelho para fazer com que as pessoas voltassem para o Camboja. E ele tinha uma habilidade de negociar, de conversar desde do líder mais sanguinário com a pessoa mais simples, o líder mais importante até o mais reles plebeu, porque Sérgio Vieira tinha o jeitinho brasileiro, ele sabia como negociar, ele era um negociador nato, ele conseguia alinhar os interesses de uma forma muito bem, porque essa é uma característica do brasileiro, e essa era a principal característica que foi sempre muito elogiada em Sérgio Vieira de Mello. E nossos diplomatas têm essa característica. A nossa diplomacia sempre foi uma diplomacia muito elogiada no mundo porque nós temos essa característica de sermos bons mediadores. E agora o Brasil deveria assumir essa posição de bom mediador e ir lá e negociar a saída de Maduro, tentar alinhar os interesses de ambos os grupos para que seja evitado um banho de sangue. Eu concordo com o Jair Bolsonaro, ele está certo, nós não temos que intervir na Venezuela de modo militar, mas nós precisamos intervir na Venezuela, nós precisamos mostrar para o mundo a nossa influência geopolítica e a nossa força, a nossa capacidade diplomática, porque essa é uma oportunidade onde há uma pressão global imensa
para que Maduro saia da Venezuela, mas existe também outra pressão, que é de Rússia e China apoiando Maduro. Então, com tantos interesses difusos, o Brasil deveria assumir a sua posição, o seu protagonismo geopolítico na América do Sul e assumir essa responsabilidade de negociar a saída de Maduro, dar as condições e mediar esse conflito, esse início ou esse estopim de conflito. O Brasil precisava assumir a sua posição para retomar o seu papel de protagonismo no cenário geopolítico internacional que o Brasil obteve, que o Brasil teve lá na época de Sérgio Vieira de Mello, lá nos anos 2000. Nos anos 2000 o Brasil foi muito protagonista no âmbito internacional, sendo cogitado a conseguir uma cadeira ali no Conselho de Segurança da ONU. Então o Brasil deveria ter uma postura mais proativa, mediadora nesse conflito da Venezuela, para mostrar para os Estados Unidos e para o mundo, aqui, a América do Sul é o nosso território geopolítico. Esse é o território que está na influência brasileira. Essa é a minha opinião. Gostaria que você deixasse aqui nos comentários o que você acha que o Brasil deveria fazer com relação ao assunto da Venezuela, intervir militarmente ou ficar apenas como observador, apoiar as ações dos Estados Unidos, ser reativo, ser proativo. Qual é a sua opinião com relação ao Brasil? Qual é a sua opinião que o Brasil deveria, a ação que o Brasil deveria tomar com a Venezuela? Se você chegou aqui, considere se inscrever no canal, deixe esses comentários que nós acabamos de falar. Aqui na descrição tem o vídeo do Joel, entre outras notícias sobre o caso da Venezuela e esse abastecimento energético aí para o estado de Roraima. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal e vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.